Agora, pessoal, vai te ver o emulador aqui do lado, tá? Só pra dar pra visualizar aqui o que a gente vai acontecer, porque se eu tiver web, ele não vai dar legal o resultado final, igual tá no nosso celular. Lógico que esse emulador é Android, então vai ver o resultado aqui no Android. E eu já ensinei o que faz no iOS, agora vamos ensinar o que faz no Android. Porque caso eu coloque um texto aqui que tem que usar o nosso componente text para colocar qualquer texto, a gente lembra disso, né? Então, a gente vai usar, vamos colocar um Hello World aqui, ó. Fechar o componente, tá? E aí o nosso texto apareceu, mas ele, olha como ele apareceu aqui, feio aqui, na nossa status bar, e não acontecia já porque a gente já tinha arrumado no nosso iOS. No iOS ele já ia aparecer aqui normalzinho porque a gente já fez o Safe Area View. Como é que eu arrumo isso no Android? Vamos lá. A gente vai ter que chamar, aqui no import, o próprio status bar. Bom, se eu chamar o próprio status bar aqui, eu consigo ter algumas propriedadezinhas e saber um pouquinho mais sobre ele. Aí eu posso vir aqui no View, tá controlando toda a nossa visualização de tela aqui. Ele é o único componente aqui, tá vendo? Então, deixa eu clicar aqui no emulador, senão ele para. Vou colocar um style aqui também, que é nosso... O style, ele controla o CSS código. Vou dar o teclado de novo, vou colocar um igualzinho aqui. Fala americano e... Tô trocando entre americano e português. O style vai colocar um CSS aqui. A gente quer chamar uma propriedade de margem, topo, tá? Que é uma margem da parte de cima, uma distância da parte de cima. E essa distância tem que ser, a gente vai usar o tamanho da própria status bar. A gente vai chamar status bar aqui, ponto, o seu tamanho atual. E aí se a gente fizer isso, quando ele recarregar aqui o projetinho aqui, a boa vontade dele, ele não quer carregar na boa vontade, do F5. Ó, tô na fila esperando agora pra utilizar o aplicativo deles, enquanto isso eu vou explicar um negocinho aqui. Quando eu abro uma tag qualquer, por exemplo, text, se eu quiser quebrar ela inteirinha, linha por linha, para visualizar melhor, eu posso. E não tem problema fazer isso em React Native, tá vendo? Porque aqui ao decorrer do código, vocês vão encontrar várias vezes em que eu vou quebrar para visualizar, mas a gente tem que saber onde ela começa, onde tem o chevron inicial e onde tem o chevron final, para não se perder, tá? Igual o view aqui, seria muito interessante aqui no view, como a gente está com um espaço pouco, a gente quebrar e deixar só o style numa linha e fechamento aqui na outra, chevron, tá bom? E aí se eu tivesse mais alguma coisa para escrever aqui na view, eu abriria mais um espaço e colocaria aqui. E esse é o padrão que a gente encontra muito em React Native no código, tá? Começar a abrir o nome do componente junto com o chevron inicial, mas o fechamento dele está lá embaixo, porque a gente pode colocar várias propriedades aqui no meio. Então a gente colocou aqui. Olha lá, o nosso Hello World ficou longe da status bar se eu tirar esse style, que é meramente uma configuração de estilo do nosso código. Se eu tirar, ele volta para status bar, viu? Porque ele não sabe que ele tem que manter uma distância de lá. Se eu colar o código, ele volta aqui para baixo do status bar. Tá bom? Então, eu vou dar continuidade. O que a gente quer fazer não é escrever um Hello World. Então, a gente vai apagar aqui. O que a gente estava fazendo era um aplicativo de IMC. Para isso, a gente tem que ter inputs, captura em valores, né? Então, a gente tem que ter um text input aqui. E a gente tem que importar ele antes aqui, para ajudar a gente até a escrever aqui. Então, aqui, a gente vai utilizar um text input, que é um componente do React Native. Só que se a gente usar o componente do React Native, ele vai ficar um input feio. Existem sites que já têm inputs prontos, muito bonitos, assim. São frameworks especializados em CSS. Frameworks são códigos prontos, tá bom, gente? É um molde de código pronto. E eu vou trazer ele de um framework melhor. Então, a gente vai importar alguma coisa, tá bom? Deixa eu chamar as aspas aqui. Tá, assim. Pronto. Do React Native Paper, que é um framework que já trabalha com a estilização de componentes. Então, o componente view lá tem um modelo diferente, o componente button lá também tem, mas a gente só quer o nosso text input. Se vocês quiserem criar o próprio input, vocês chamariam aqui no React Native e criariam igual o style, que criam um style só para ele, entendeu?
muito específico para ele, para deixar do jeitinho que você quer. Mas a gente quer pegar ele pronto porque a gente tá com pressa. Então já vai puxar do React Native Paper, tá bom? Então, os imports, você tem que saber de onde você está puxando. O ideal é você saber o que você quer e de onde você quer. Então, eu quero componente natural, componente mais próximo da versão pura, eu trago do React Native aqui. Eu quero não um componente estilizado, eu procuro algum site framework CSS de React Native e puxo de lá, tá bom? Se a gente estivesse trabalhando com os pacotes mesmo, no computador, no Visual Studio Code, com o celular conectado, nós precisaríamos estar baixando esses pacotes, além de colocar ele aqui no import. Mas como a gente está na versão web aqui do Expressneck, porque é a versão mais leve para a gente trabalhar com os computadores que a gente tem disponível lá, aí não precisa, ele já está fazendo esse trabalho por trás ali sem a gente ver, tá bem? Vamos dar continuidade. Quem não entendeu, volta um pouquinho, escuta de novo o que eu falei e tenta fazer de novo. Agora que a gente importou, a gente pode usar o text input aqui, né? Aperta aqui input. E a gente fecha ele, porque ele é um componente que tem que se auto-fechar aqui. Então não esqueçam disso. Textos precisam ser. File. Por que tá verde? Deixa eu pausar um segundo, pessoal. Eu já trago a resposta aí pra vocês não ficarem olhando. Eu gastando tempo aqui. Aí eu coloquei sem querer aqui acidentalmente uma, uma crasezinha. Bom, então aqui eu tenho meu componente agora de text input que eu posso digitar meus textos aqui. E eu preciso de dois, né? Porque eu vou calcular a altura e o peso. Ou peso e altura. Vou colocar mais um text input aqui. E lembra de fechar, pessoal. Componentes que precisam de fechamento aqui no React Native. Tá? O tá muito grudadinho, não tô gostando. Tá muito grudado, você não tá gostando? Vamos colocar nesse text input aqui, igual a gente fez lá, uma margem. Coloca um style, coloca uma margem top. Tem as outras margens também. E a gente coloca de 10 aí, uma distancinha pequena. 10 entre os dois, tá vendo? Eu também quero uma distância aqui, ó, pra ele ficar mais abaixo. Também dá. Copia aqui o mesmo style. Com o tempo aí vocês vão utilizando legal o componente de vocês, a forma que ele vai estar. Tá. Deu uma distânciazinha básica, tá? E eu posso fazer o que nem eu fiz lá. Quebrar o texto e deixar esse cara mais pra baixo. Tá vendo? Posso vir aqui também quebrar. E aí cada linha você vai fazer a leitura de um código. Você vai ficar na mesma linha lendo esse código gigantesco. Beleza, eu tenho aqui, faltou um botão. Eu venho aqui, vou importar um botão, né? A gente precisa importar. Importo o botão. Chamo o botão aqui. Fecho o botão. E, olha lá, ele escreve assim, ó. O componente button, ele precisa de uma propriedade chamada title. Se ele precisa de uma propriedade, a gente tem que acrescentar aqui, uma propriedade chamada title. E como o próprio nome dela diz, é o título. Então, vem aqui e vou colocar um título para essa propriedade que a gente fez aqui. Vou fechar as aspas aqui. E vai ser calcular, porque a gente vai calcular o IMC quando clicar aqui. Mesma coisa, quer dar uma distancinha? Pega já o código que já está pronto aqui do style, ó. Ele tem que estar entre duas chaves, tá? Porque uma chave é para chamar uma variável e a segunda chave é caso você queira fazer o próprio código dentro do style, tá? Se tiver uma chave só, é porque eu estou chamando uma variável que tem o conteúdo do código. Senão, a gente usa duas chaves. Então o button a gente também vai quebrar para fazer a leitura por linha. Então o title vai ficar numa linha, né? O fechamento na última. E aqui dentro ainda, cola uma margenzinha aí para se manter aqui do text input. Foi? Então a gente resolve colocando uma view em volta dele, que é uma caixinha, tá bom? View nada mais é do que um container, uma caixa. Já viu? Aí dentro dela a gente joga todo o button. Não tá dentro. E a gente cola o margem aqui no view. E aí o button não vai saber manter a distância, mas a view vai saber manter a distância do conteúdo aqui. Bom, pessoal, agora nossos text inputs estão aqui, o botão calcular está aqui, ó, esse personagem tá bonitinho. Só que, tá, ele tá com nome, não tá com, tem nada identificando.
Não é legal, né? Então a gente vai colocar aqui label para ele, que é o nome. Esse label aqui do primeiro vai ser peso, né? Ó, ele já acrescentou o label. Quando eu clico, ele já vai aqui para cima, nome. E vamos acrescentar um label aqui também para o text input aqui. É o nome do campo, nada além do nome do campo. Eu vou ter uma imagem que fala direitinho as propriedades do text input em geral. Aí dá para vocês verem todas as propriedades. Então aqui nós temos o peso, aqui nós temos a altura e um botão de calcular. Agora volta a colocar aquele exemplo, lembra que eu falei para vocês? É importante colocar um exemplo para a pessoa saber o que ela tem que colocar lá, de que forma que ela tem que colocar. E esse exemplo se chama placeholder. É um texto escrito que vai ter lá dentro e vai indicar para a pessoa o que ela tem que colocar. Vou copiar aqui o placeholder na linha de baixo, tá? Porque eles vão ser iguais. Fechou, a gente vai abrindo de novo. E o placeholder de peso eu coloco um exemplo de peso. A gente vai colocar que a pessoa tem que colocar com ponto e não com vírgula para não quebrar o nosso código. Vamos colocar aqui um exemplo de 80,5 quilos. E aqui nós temos que a pessoa vai colocar de altura de 80, por exemplo. Quando clicar aqui, ó, vai ter um exemplo para a pessoa que vai desaparecer quando eu começar a digitar. Mas tem uma forma dela entender o que eu quero que coloque que não são letras. Mais uma coisa, tem que bloquear a entrada de letras. Pelo computador, como a gente tem um teclado, ele não vai bloquear. Mas pelo emulador, ele vai trocar o teclado do emulador aqui, vocês vão ver. Diminuir a visualização assim para vocês conseguirem ver o celular inteiro aqui, tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos bloquear essa entrada desse teclado colocando um keyboard. É teclado em inglês type, ou seja, o tipo de teclado que vai ser permitido aqui. Eu vou colocar que só é permitido o teclado numérico. Copia aqui também, ó. Eu falei para vocês que é importante quebrar em linhas o nosso componente para a gente conseguir enxergar linha por linha o que ele está fazendo. E não esquecendo de ver o fechamento dele. Que as nossas propriedades estejam dentro dele e não fora dele. Então sempre vejam o inicial, o final, o final. Sempre olhem se vocês estão fechando o componente realmente. E agora se a gente vem aqui, ó, ele não bloqueou, mas era para ele bloquear, tá? Keyboard type. O celular de vocês vai estar bloqueando aí. Teclado numérico, só numérico, tá? Eric, keyboard type, tá certo. É o emulador que é esquisitão mesmo. Com isso, a gente bloqueia. Se for testar no celular de vocês, já tá funcionando já a altura e o peso. E a gente vai encerrar por aqui porque tá dando um longo tempo, tá bom? Então, pessoal, treinem aí fazer até essa parte que é mais o front. E a gente vai montar a lógica agora para ele conseguir pegar esses valores e realmente capturar e trazer pra gente um resultado visual. Falou, falou e até a próxima.